Boa noite. Estamos dando início a mais uma atividade da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. Esta é uma atividade onde apresentamos comentários sobre o Evangelho de Jesus. Sejam bem-vindos neste 3 de abril de 2021, sábado. Saliento que o nosso trabalho se dá na formulação do diálogo. Então aguardo pacientemente a colaboração de todos para enriquecer a nossa atividade e nos enriquecer com o saber de cada um. Preparemo-nos neste instante, escutando essa música de Mozart, especial para a meditação. E os que desejarem magnetizar as águas, preparem-nas para que no final possamos pedir aos benfeitores que assim possam proceder. Dentro de alguns minutinhos, 2 minutos, 1 minuto e meio, já daremos início efetivamente ao nosso encontro. Sejam bem-vindos. É uma alegria recebê-los em nome da Sociedade Espírita, dos seus benfeitores. São 19h30. Vamos fazer a nossa prece de abertura. Convido-vos para unir os nossos pensamentos, unindo-os aos pensamentos dos benfeitores. Querido Mestre Jesus, aqui estamos todos nós reunidos em Teu nome. Onde quer que estejamos, está presente um benfeitor para nos acompanhar, trazer a sua sustentação espiritual, inspirar-nos na tarefa e atender-nos segundo a vontade de Deus. Quero pedir também para todos os nossos irmãos de nossa casa espírita, encarnados ou desencarnados. Há tanto o que fazer, Mestre, que nós outros nos sentimos, às vezes, fatigados e abatidos pela superposição de ações que precisamos realizar, sem esquecermos de nós mesmos, das nossas próprias fraquezas morais, que constantemente necessitam estar sob vigilância cerrada, a fim de não infringirmos a lei de Deus. Assim, agradecidos, damos início à atividade que nos está afeto dirigir. Assim seja. Você conhece o poder da fé? Vejamos o que nos diz Jesus e o que nos diz Allan Kardec no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele fala sobre o poder da fé. Vou ler o registro de Mateus e depois vou ler um primeiro parágrafo de Allan Kardec, para que nós possamos nos situar no assunto que iremos abordar.
Esse registro de Mateus está no capítulo 17, versículos 14 a 20. E ele assim, Mateus, registra o ensinamento de Jesus. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Fechamos aqui esse ensinamento registrado por Mateus e vamos passar naturalmente, enquanto vocês aí estão pensando em fazer uma colocação, uma observação a respeito, ou uma vivência com a fé, vou ler o que Kardec nos traz para melhor elucidar esse registro. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais, que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral se devem entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são tantas outras montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas como nas grandes. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação, de que se aproveitam os adversários que se têm de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Aí está, fé. Mas Allan Kardec ainda avança um pouco mais nesses comentários para nos trazer uma espécie de conceito de fé. O que significa fé? Sabemos? Alguém aí pode me ajudar? O que significa fé para ti? Vou deixar para depois declinar aqui o conceito de fé trazido por Allan Kardec. Quem quiser pode consultar o Evangelho se tiver à mão aí. E já vamos colocando aqui nos comentários. O que seria essa fé? Nós, por exemplo, temos fé? Sim, temos fé. Em algumas circunstâncias temos fé. Mas em outras parece que nos faltam as forças, nos faltam capacidades e nos vemos, de uma certa forma, tolhidos naquele movimento para alcançar os fins que desejamos.
No dia a dia, como se expressa essa fé? Como tu vê a fé no teu dia a dia, meu irmão, que está aí me ouvindo? Ó homens de pouca fé, poderia dizer Jesus. Vamos dialogar. Aqui não se trata do certo ou do errado. Aqui se trata de nós expor o que estamos hoje, agora, sentindo com relação à fé, uma lembrança de algo passado em que nós podemos dizer isso é fé. O Luiz Carlos, fé é a que encara a razão em todas as épocas da humanidade. Ó, já temos algo aqui, razão. Razão nos remete à vontade, pensamento, mente. A Jane, acredito que fé não é dizer eu acredito, e sim eu sei. A confiança é tão plena que não tem o mínimo vacilo. Exato. Não tem o mínimo vacilo. A Aline Herculane, ter fé é confiar incondicionalmente. Nós ainda vacilamos, mas estamos trabalhando para melhorar o nosso sentimento. E a Grátia Maria é ter a certeza do amor de Deus em todos os momentos da vida. Muito bem, aqui estão observações muito certas, muito judiciosas. A Michele nos diz que fé é certeza. A Débora diz, tenho fé quando acordo e vejo a vida renovar-se em mim, me transformar em melhor a cada dia. E a Rosilene Tazinaf, penso que mais que ter fé, temos de ter atitude. Não adianta ter fé se não mudamos o nosso comportamento. A Euda Lucena, a fé sentimos no nosso coração. Então já temos aqui dois parâmetros, uma fé raciocinada e outra fé do sentimento. Qual é mais forte? Qual é que prevalece? Ou prevalecem as duas? Ou uma é independente da outra? Fé da razão, fé raciocinada. Fé do sentimento, a fé que não é raciocinada, brota do coração. O Rodrigo Silva, Jesus nos dá várias lições de fé, mas aquela fé dos homens que subiram com o paralítico no telhado e o desceram para aproximá-lo de Jesus, me chama a atenção. Eles tiveram fé a ponto de arriscar. Deixa eu ver o que mais que o nosso irmão colocou aqui. De arriscar um telhado para fazer o bem, ajudando a um amigo. Sim, mas depois nós vamos observar que essa confiança, essa certeza, a Fabiana Silva, fé é confiança em Deus, é aceitar as coisas que eu não posso mudar com resignação, pois quem sabe de todas as coisas é Deus. Porém, posso fazer pedidos a Deus para que algo melhore. A Daniela Igor, fé é pôr nas mãos de Deus e confiar que vai dar tudo certo. Então estamos no caminho. Todos nós estamos falando dessa fé, do poder dessa fé, que se expressa naturalmente para alguns mais pela razão e outros mais pelo sentimento, pelo coração. E assim nós vamos. Mas aqui já tivemos um bom parâmetro para dizer o que Kardec alinhou mais ou menos como se fosse um conceito de fé. E a Aline pergunta, como aumentar a nossa fé? Pois então aqui nós vamos ver, Aline. Diz Allan Kardec que fé é confiança que se tem na realização de alguma coisa. Confiança que se tem na realização de alguma coisa.
a certeza de atingir determinado fim. Então já são 2 pontos. E o terceiro, lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá. Isso é fé. É uma fé que engloba a fé da razão e a fé do sentimento. Mas temos mais comentários aqui, eu não quero deixar passar. Celiane de Oliveira, fé é a certeza que tudo vai dar certo, mesmo que a nossos olhos não pareça estar. E o Tusnildo? Chico, ao responder a Bezerra sobre suas dores nos olhos, Bezerra, dizendo, Doutor Bezerra, eu não lhe peço como gente, mas como uma besta que precisa curar-se para continuar sua missão espiritual e terrena. Doutor Bezerra responde, o senhor, doutor Bezerra, é o veterinário de Deus. Desculpe, vou voltar aqui na resposta porque eu pulei uma frase. Doutor Bezerra respondeu, se você, Chico, é uma besta, eu quem sou? Chico disse, o senhor, doutor Bezerra, é o veterinário de Deus. Naquela noite, Chico, com fé e humildade, dormiu sem dor. E a Silvia Santos, o Evangelho nos diz que a fé se adquire, isto é, consolador, pois entendemos que podemos desenvolvê-la em nós. E a Rosani Fátima, fé, esperança, amor, tudo dá certo. Vejamos aí. A Cris, penso que exercitar a fé seja um desafio diário, pois somos colocados à prova em vários momentos. A Michele, conceituar fé é muito difícil, acredito que seja mais fácil sentir do que explicar. Sim, mas nós não podemos esquecer, Michele, que há uma fé raciocinada. Aquela que a gente sente é a fé inata, aquela que é do coração, do sentimento, e nada abala isso aí. Mas como explicar para os outros essa fé? Ter fé é não duvidar. Vejam que é mais fácil sentir do que explicar, realmente. Voltando aqui o comentário da Michele. Porque é difícil para nós outros falarmos dos sentimentos que experimentamos. Ainda estamos tangenciando os nossos sentimentos. Ainda não nos aprofundamos nesse conhecimento dos sentimentos. Por assim dizer, estamos nas suas bordas, mas nós não nos aprofundamos. Então a Michele está plena de razão quando disse é mais fácil sentir do que explicar. Porque justamente nós temos essa dificuldade para expressar os nossos sentimentos. Mas vamos lá, para que nós entendamos isso. Quando cada um de nós, antes de dormir, coloca o seu despertador para tocar na hora aprazada que desejamos acordar, estamos ali exercendo um ato de fé. Fé no relógio que irá despertar e fé que estaremos ainda encarnados. Ou não? Porque ninguém botaria o relógio a despertar se já soubesse de antemão que não acordaria no outro dia porque já estaria desencarnado durante a noite. Isso é um ato de fé. E por que fazemos isso com tanta confiança e tanta naturalidade?
Pela experiência. A experiência nos ajuda a desenvolver a fé. Aquilo que deu certo e que repetimos várias e várias vezes, passamos a ter a certeza. Funciona assim. Então, a Vera Luz Sabriese, ter fé é não duvidar. A Luísa Monquelac Velasquez, penso que ter fé é confiar em Deus e deixar Ele agir conforme seus desígnios. O Silvio dos Santos, acredito que ter fé só é possível quando se conhece os mecanismos pelo qual as coisas acontecem. Conhecimento, aí a fé raciocinada. O Júlio César Simeone, desculpa a pronúncia do teu nome, Júlio César. Ter um objetivo na vida. Aí também o outro ponto. Às vezes a nossa vida parece não ter nenhum sentido, nenhum objetivo. Mas quando nós estabelecemos esse objetivo, esse sentido para a vida, nós nos agarramos, por assim dizer, nesse objetivo, nesse sentido, e vamos superando etapa após etapa, até alcançar aquele objetivo. Tudo na vida nos remete a uma prática de fé. Ou ela se expressa pela razão, porque nós vamos aprendendo, vamos conhecendo, vamos nos apropriando dessas experiências e pela repetição sabemos que os resultados são iguais ou semelhantes, ou a fé do sentimento, aquela que já é inata em nós, que já desenvolvemos, já introjetamos, já passou da razão para os sentimentos. E é natural que ela se expresse sem que nós mesmo tenhamos pensado. A Jane Cirne, ter fé é acreditar em Deus, crer em Deus. Deus provê tudo. A Maria Isabel Soares, ter muita fé é importante, principalmente nos momentos mais difíceis, né, Maria Isabel? Porque nós seremos provados, seremos testados em nossa fé. A Maristela Souza, porque somos homens de tão pouca fé? Porque ainda nós não nos constituímos criaturas melhores, mais equipadas de conhecimento espiritual e aquisições das qualidades morais. Quanto mais moralizados nós formos, mais teremos essa fé para colocá-la em prática a serviço nosso e do nosso próximo. Adriana Pinheiro Miranda, a fé tem que ser viva, não adianta falar que tem só por falar, temos que ter uma intimidade com Deus. Olha que bonito, intimidade com Deus. Chegar e dizer, olha Deus, eu estou com um problema, mas Tu, que me criou, que sabe da minha potencialidade, das minhas fraquezas, estou confiando em Ti. E aqui, nesta prece, nessa conversa que estou tendo contigo, Deus, abro o meu coração para que Tu venhas, talvez num momento de silêncio que eu possa fazer, apresentar-me a resposta. E ela virá, porque Deus jamais abandona um filho seu. Nunca abandonou e não irá abandonar a nenhum de nós. Então essa confiança em Deus é fundamental. Deus nos criou para a plenitude, para a felicidade. Mas Ele não nos dá essa plenitude, essa felicidade. Ele nos dá a oportunidade, os valores, a força, a inteligência para conquistar a felicidade, a plenitude. E para isso é necessário ter fé, porque em alguns momentos de nossa vida parece que o chão some debaixo de nossos pés. Arlete Romano, a fé vamos desenvolvendo através do conhecimento. Perfeito!
Arlete. Quanto mais conhecemos, quanto mais experiência temos, observando os seus resultados, nós vamos nos equipando dessa fé. A Jane Cirne volta a comentar: ter fé é acreditar que Deus existe e fará o melhor para cada um de nós. Isto é resignação, é fé, é uma fé raciocinada. Sei que não estou abandonado, que sou filho de Deus e, portanto, em sendo filho, estou sendo cuidado pelo melhor Pai, Deus. Assim nós procedemos como quando somos pais ou mães daqueles que Deus nos confiou como filhos. Nós não os abandonamos. Eles até podem sair das nossas vistas, eles até podem ter alguma alteração, uma altercação conosco, mas nós jamais os abandonaremos. Se nós, humanos, agimos assim para com os nossos filhos, que dirá Deus? Então não precisamos ter dúvida. Aí está esta pandemia que tem abalado as estruturas emocionais de muitos de nós na sociedade humana. Porque ainda, como diz Jesus, até quando estarei com vós, homens de pouca fé? Jane Cirne, ter fé é acreditar em Deus, existe e fará o melhor para cada um de nós, já tinha lido isso. E a Maria Isabel, ter fé é acreditar em Deus. Vamos ver, o nosso tempo já está terminando. Fico excitado em felicidade por contar com a colaboração de vocês. Enriqueceram o nosso trabalho. Parabéns a cada um que aqui se manifestou. Não podemos, diz a Arlete Romano, ter fé cega. A fé cega é um perigo. Diz Joana de Ângeles no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, o seguinte: a fé, no entanto, deve apoiar-se na razão que perquire, a razão que pergunta, que tem dúvida, no discernimento que estabelece as diretrizes comportamentais. Discernimento que estabelece as diretrizes comportamentais, a fim de que não se expresse de maneira cega, levando ao delírio do absurdo ou à ingenuidade do período infantil. A fé, continua a benfeitora Joana, amadurece através da conduta que propõe, coroando-se de segurança pelos resultados colhidos nos empreendimentos encetados. O homem de fé reconhece o limite das próprias forças e não se aventura em empresas que lhe podem comprometer a resistência, levando à falência moral. Por isso, há um limite entre a fé e a ação, que deve ser tido em conta quando da tomada de decisão, ante o que fazer ou deixar de realizá-lo. Face à proposta de que nada é impossível quando se crê, é necessário decodificar o que significa essa crença à luz da psicologia profunda, para não se tombar no fanatismo perturbador e insensato. Olha os comentários de Joana. A fim de que nós possamos nos libertar dessa fé cega que muitas vezes nos leva a algumas imprevidências na vida, uns dissabores. O Rodrigo Barroso Correia. Acredito com fé. Conseguimos tudo. Com fé conseguimos tudo. Conseguimos passar por tudo. Temos que acreditar muito em Deus para conseguirmos ter fé. Crença em Deus. Crença em Jesus. Porque Jesus nos trouxe essa decodificação toda para nos ensinar a amar. E amar é um ato de fé. Quando eu amo aqueles que não me amam,
eu estou exercendo um ato de fé, amando até mesmo aquele que me persegue ou calunia ou que se tornou meu inimigo. É fé. Quando eu faço uma prece e peço compungidamente a ação benéfica dos benfeitores, de Jesus ou de Deus, sei que receberei na medida exata de minhas necessidades. Mas para isso é necessário que eu saiba identificar as minhas reais necessidades, para não escapar pelas vias do fanatismo. E se não estou sendo completado nas minhas necessidades que imaginei ou irreais, irei me frustrar. E por conseguinte direi, Deus não me atendeu. Deus me abandonou. Jesus não escutou a minha prece. Nenhuma prece fica sem resposta. Não a resposta que muitas vezes idealizamos, mas a resposta que necessitamos. Esta nos é dado sempre. Nunca nos foi sonegada essa resposta à fé, à nossa oração. Ilude-se aquele que pede pelas coisas materiais, porque isso não é da alçada de Deus e nem de Jesus, é da nossa própria alçada, nossa capacidade intelectual, de conhecimento, de trabalho árduo para as coisas materiais. Mas nas coisas espirituais, no fator de sentimentos, de emoções, dessas vibrações superiores, nós somos contemplados, sim. Claro que precisamos também fazer a nossa parte, naturalmente. A Rosilene Tazinafo, temos que ter crédito com Deus para sermos atendidos. Créditos. Então é preciso fazer depósito na economia divina. E quais são esses depósitos? O bem. O bem que façamos a nós, ao nosso próximo, são créditos que depositamos nessa economia divina. Um dia iremos sacar. Mas o nosso tempo terminou. Agradeço infinitamente, com muita alegria, a participação de todos, a colaboração que nos trouxeram, porque isso, como disse, nos enriqueceu, fez de nós alguém melhor do que éramos antes, há meia hora atrás. E desejo-vos, antes da nossa irradiação, uma feliz Páscoa. Vamos agora à irradiação aos nossos irmãos suicidas, porque esta é uma atividade que a nossa casa, Luz, Paz e Caridade, tomou para si para orar pelos nossos irmãos suicidas, pelo menos uma vez por semana, aos sábados. Então, todos os sábados nós temos esta irradiação especificamente aos nossos irmãos que cometeram suicídio. Vamos à nossa oração, à nossa irradiação. Peço que me acompanhem, por gentileza, para que de uma certa forma possamos tocar o coração desses irmãos. Amigo Jesus, Tu conheces as nossas angústias, sabe do quanto o nosso coração fica machucado quando observamos ao nosso redor a miséria humana, a injustiça, a malquerença. Quando observamos o ódio que uns têm por outro, mas também, Mestre, encontramos à nossa volta as criaturas abnegadas, pacienciosas, tolerantes, caridosas e fraternais. Não que sejamos isto, querido Mestre, mas nós, nos vestindo destes sentimentos, estamos te pedindo que atendas às nossas
solicitações em favor de nossos irmãos suicidas. Envie esses benfeitores para estar com eles, atendendo-lhes às necessidades, e que a nossa prece, embora seja modesta, de pequeno alcance, seja potencializadas por estes benfeitores, e que os nossos irmãos suicidas, pelo menos neste instante, possa dar um tempo para si mesmo, abrir o seu pensamento a ideias novas, a solicitações outras, para encaminhá-los devidamente às zonas de recuperação, aliviando as suas dores, seus sofrimentos, suas angústias. Peço também, mestre amigo, pelos nossos irmãos que são suicidas contumazes. Eles estão reencarnados agora, passando por dolorosas provações, talvez angustiados porque não sabem se terão sucesso, se não cometerão novamente o suicídio, porque muitas vezes nos falta a solidariedade, o egoísmo nos toma conta e nos desesperamos, e na falta da esperança, esses irmãos acabam sucumbindo a si mesmos e a o obstáculo que lhe está na frente. Venho te pedir pelos nossos irmãos que neste instante estão pensando em cometer o suicídio, ou estão planejando, ou pior ainda, mestre, estão tentando o suicídio neste exato momento. Peço por eles, socorra-os. Envie misericordiosamente irmãos abnegados para tocar-lhes momentaneamente, a fim de que eles, nesse toque, possam despertar e concederem-se a si mesmos um tempo maior. Um tempo maior para repensar, para pensar. Porque tudo muda nesse dinamismo da vida, onde a impermanência é constante. E aquilo que antes parecia intransponível, a partir desse momento da prece e da ação judiciosa desses benfeitores, tudo pode mudar para melhor. E a noite borrasquenta que poderia parecer interminável, cede espaço à aurora nova de um novo dia ensolarado. É isso que desejamos aos nossos irmãos suicidas, aos seus familiares também, que tanto sofrem, com tanta angústia, com tantas incertezas. Suas lágrimas talvez não sejam visíveis, mas sabeis tu, mestre, que choramos internamente. Venha consolar, venha trazer-nos o bálsamo de tuas bênçãos. Assim seja. De imediato vamos proceder à prece de encerramento. É o momento de nós agradecermos, é o momento também de recebermos o passe espiritual, é o momento de magnetização das águas. Então vamos a essa prece final. Querido Pai, sentimos a Tua presença através destes amigos benfeitores que estão conosco. Eles estão junto a nós em nome de Jesus, compartilhando conosco esse momento inolvidável no nosso dia, nesse sábado de Páscoa. Venho te pedir que permitas a esses benfeitores que estão na nossa presença derramar sobre nós esses bálsamos benfazejos, atendendo às nossas necessidades espirituais, fortalecendo-nos a fé, a confiança, a certeza,
a resignação, trazendo-nos confortos de paciência, de tolerância. Venho te pedir pelos meus familiares, pelos vossos familiares, pelos que sofrem, pelos que estão adoentados, pelos dementados, pelos estropiados, pelos aleijados. Veio te pedir também, Mestre, nesta hora, pelas criaturas de pouca fé, mas também por aquelas de fé robusta, que apesar das dificuldades, dia após dia, realizam as suas tarefas, comprometidos com a sua própria existência, aqui e no mundo dos espíritos. Ao pedir estas bênçãos, rogo também para que esses benfeitores possam magnetizar as águas expostas. Elas serão impregnadas de fluidos de que estamos necessitando. Agradecidos e desejando mais uma vez as bênçãos para que elas possam nos alcançar a todos, dizemos: assim seja. Muito obrigado, queridos irmãos e irmãs. Formulo-vos o convite para estarmos presentes amanhã em mais um momento diário de oração às 9 horas. Lembrando sempre que nós, a nossa sociedade espírita, nas suas atividades públicas e espirituais, não tem feriados, não tem domingos e nem dias santos. Todos os dias são dias de atividades. Fiquemos com Deus. Com o meu agradecimento. Boa noite.